A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa, a sua TV promessista. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É uma alegria e um privilégio mais uma vez estar aqui com você nessa semana, nessa noite ou talvez nesse dia, depende do horário que você está vendo esse vídeo. De qualquer maneira, seja bem-vindo. Você conhece aqui os programas da TV Viva Promessa? Já olhou por todo o nosso canal? Há uma diversidade aqui de programas e eu quero incentivar você a assistir cada um deles, a participar de cada um. Bom, seja bem-vindo ao Evangelho em Foco. E eu quero desafiar você, como toda semana, a compartilhar esse vídeo. Compartilhe o vídeo, coloque aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando, mande a sua saudação, o seu abraço. Qual a igreja que você congrega, que você pertence, a igreja que você serve? Coloque aqui nos comentários e manda para ela, lá nos grupos do WhatsApp da sua igreja, o link do nosso programa, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus, para que mais pessoas possam aprender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, que Deus possa abençoar o seu coração e falar ao seu coração nesse momento, através da palavra dele. Muito bem, nós estamos numa série sobre a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que é uma preciosidade, um tratado teológico. Uma carta que ao longo da história da igreja tem influenciado muitas pessoas, tem abençoado muitas vidas. Eu tenho certeza que tem abençoado você também. Tem me abençoado e Deus tem falado aqui ao nosso coração. Então nós estamos estudando, passando, vendo, colocando um foco na mensagem do Evangelho que está presente na carta de Paulo aos Romanos. Nós vimos aqui nas duas últimas semanas o capítulo 7. Nós começamos o capítulo 7, verso 1 ao verso 6, onde Paulo faz ali a analogia de um casamento, do homem casado com a lei de Deus e esse homem depois em uma nova vida, em um novo relacionamento com Deus, casado ou em uma união, em uma aliança com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós vimos também na semana passada que Paulo, ele sabendo que alguém poderia entender que a lei é um problema, ele responde que não, a lei não é um problema, a lei não é um pecado, o problema não está na lei, o problema está em nós, o problema está em mim, o problema está em você. O problema é que nós herdamos uma natureza pecaminosa, nós pecamos contra Deus e esse pecado que habita em nós, ele nos leva a desobedecer a lei de Deus. Então, foi isso que Paulo esclareceu. E ele termina dizendo que a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. E Paulo concluiu o verso 14 do capítulo 7, ele trouxe uma conclusão maravilhosa. Ele disse que existe uma diferença. Por que nós temos problemas com a lei de Deus? Porque a natureza da lei é uma e a nossa natureza é outra. A natureza da lei é espiritual, enquanto que a nossa natureza é carnal. A natureza da lei é boa. A lei, ela é uma bênção. A natureza da lei é que ela é boa. A nossa natureza é escrava do pecado. Portanto, anseia e deseja ou é inclinada para aquilo que é corruptível, para aquilo que é mal, para aquilo que é corrompido. Então, Paulo resumiu no verso 14 toda a discussão e toda a exposição que ele fez do verso 1 ao verso 13 do capítulo 7. E ele faz ali, esse verso 14 no capítulo 7, ele é uma dobradiça no texto. Ele dobra, ele faz uma abertura para Paulo resolver esse problema do porquê que nós temos tanta dificuldade com a lei, sendo a lei boa, sendo a lei justa, sendo a lei santa. Por que a gente tem tanta dificuldade com a lei de Deus, sendo que ela é boa, sendo que ela vem da parte de Deus? Então, o verso 14, Paulo resolve esse problema ali, dizendo o seguinte: olha, a natureza da lei é que a lei é espiritual, a nossa natureza nós somos carnais.
A lei é boa e nós somos escravos do pecado. Bom, diante disso, Paulo vai hoje tratar, nós vamos ver isso a partir do verso 15 até o verso 25, fechando aqui o capítulo 7 de Romanos. Paulo vai falar que por causa disso, porque a lei tem uma natureza e a nossa natureza é contrária à natureza da lei, é diferente, nós então temos um problema. Existe um conflito que é gerado no coração do homem. Um conflito que é terrível, e esse conflito tem tudo a ver com você. Esse conflito tem tudo a ver comigo. Nós temos esse conflito dentro de nós. E aqui há uma discussão teológica sobre quem é esse homem do capítulo 7 que Paulo está tratando aqui dos versos 15 ao verso 25. Paulo está falando dele mesmo? Paulo está falando dele na condição antes de ser convertido ou antes de ser regenerado? Paulo está falando dele mesmo na condição depois de convertido? Paulo está falando aqui a partir ele está falando aqui a partir do judeu, o judeu que ama a lei de Deus, mas está num dilema. Essas perguntas, elas são importantes, mas não são o foco aqui. Nós não vamos responder a essas perguntas diretamente. Nós vamos lidar com o texto como se o texto estivesse falando conosco. Aliás, essa é a melhor forma de você ler a Bíblia. Aplicar o texto a você. Porque você vai perceber que esses conflitos que Paulo trata aqui no texto são conflitos que nós sentimos, são conflitos que nós temos. Então, não faz sentido a gente ficar aqui pensando, isso aqui é Paulo fazendo uma referência antes da conversão, depois da conversão, ele está fazendo uma referência aqui ao homem, ao judeu que tinha a lei de Deus, mas agora ouviu falar do evangelho. Não importa, o texto foi escrito também para nós. O texto precisa ser aplicado a nós, porque nós temos a mesma relação com a lei de Deus. Nós nos encontramos na mesma condição que Paulo vem tratando aqui. Então, essa não é uma pergunta que é importante para a gente responder aqui, tá bom? Então vamos ao nosso texto. Paulo diz assim, ele escreve a partir do verso 15. Não entendo. Eu vou ler a partir do verso 14 para a gente fazer a conexão. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então, esse conflito que Paulo descreve aqui é um conflito de todo homem. É o meu conflito, é o seu conflito. E vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. O homem que não tem esse conflito aqui está em maus lençóis. A mulher que não tem esses conflitos aqui, ela precisa questionar a sua relação com Deus. O homem perdido, morto em seus delitos e pecados, ele não tem dificuldade com essas coisas. Então veja,
Paulo começa no verso 14 dizendo que a natureza da lei é espiritual e boa e a nossa natureza é carnal e pecaminosa, escrava do pecado. Então agora Paulo vai falar desse conflito que é gerado dentro de nós. Ele vai dizer: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Eu tenho discernimento, é isso que ele está dizendo. Eu tenho discernimento, eu sei o que é certo. Eu sei o que é errado, eu sei o que é bem, eu sei o que é mal. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não faço. E olha o conflito. Ao invés disso, ao invés de fazer o que é certo, porque eu sei o que é certo, Paulo diz: eu faço aquilo que odeio. O que Paulo está mostrando para a gente aqui é o seguinte: que conhecimento a respeito da vontade de Deus apenas não liberta o homem. Precisa haver uma união em Cristo Jesus. Satanás tem conhecimento da vontade de Deus e não é livre, é escravo do pecado. O conhecimento humano não liberta o homem. Saber as coisas, conhecer as coisas não liberta. Conhecer a lei não liberta o homem. Porque precisa haver uma união da natureza santa de Jesus, precisa haver um novo nascimento da natureza humana para que ele seja liberto. O que Paulo está dizendo: olha, eu entendo, eu sei o que é certo. Eu sei o que é bom, mas eu não faço isso. Mas aquilo que eu odeio, isso eu faço. Ele também sabe o que é odioso. Então perceba que existe aqui a questão do conhecimento e a questão do sentimento. Aquilo que eu odeio, o ódio é um sentimento. Eu odeio isso, mas isso eu faço. Então, a libertação do poder do pecado, a libertação desse conflito, o fim desse conflito não vem a partir do conhecimento ou do sentimento. Vem a partir de uma relação poderosa com Cristo Jesus, como ele vai dizer lá no verso 25, no final. Nós vamos caminhar porque temos muita coisa aqui. Ele vai dizer no verso 16: mas se eu sei o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Como é que eu sei? Pergunta que ele está fazendo aqui assim, ó. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Por quê? Porque ele havia dito que a lei, ela traz a informação. Eu não conheceria que soberba é pecado se a lei não me dissesse. Que cobiça é pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então Paulo está dizendo assim, olha, como eu tenho discernimento, como eu tenho conhecimento, como eu sei o que é certo e o que é errado, quem é que me mostra isso? A lei de Deus. Então isso, mais uma vez, fica provado que a lei de Deus é boa. Ela é boa. Ela é perfeita. O problema, de novo, não está na lei. Aí ele vai dizer: portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Paulo está voltando o mesmo argumento. A minha natureza pecaminosa ama desobedecer essa lei que eu conheço, essa lei que eu sei, esse conhecimento que tive da vontade de Deus. A minha natureza pecaminosa, o meu pecado, ele faz o que é errado. É lógico, você não pode botar aqui na conta do pecado. Porque a Bíblia não faz essa desassociação. Ah, não, eu fiz, mas foi a culpa do pecado. O pecado não existe por si só. Ele não é uma entidade. Deus não vai jogar no inferno o pecado. Deus vai jogar no inferno o pecador. Quem vai ser aniquilado é o pecador. Quem vai ser destruído é aquele que comete o pecado. O pecado não existe como coisa. O
pecado não é um espírito que vem, entra em você e você vai lá e peca. Não. Pecado é distorção daquilo que Deus criou perfeito e que hoje é corrompido. É você mesmo. Sou eu mesmo. Então, quando Paulo diz assim, olha, não sou eu, portanto, não sou eu quem faz. Não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Ele não está dizendo que eu não tenho culpa. Ele está dizendo, eu faço porque sou pecador. Eu desobedeço porque eu sou pecador. Quando eu faço aquilo que eu odeio e faço consciente, faço porque sou pecador. Aí ele vai dizer, olha, eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom. Ele está concordando com o que ele mesmo disse lá no capítulo 3, quando Paulo cita um salmo. Não há justo, nenhum sequer, todos se desviaram. Não há ninguém que busque a Deus. Aqui Paulo está simplesmente repetindo isso, ele diz, olha, quando eu faço essas coisas, eu sei que em mim mesmo faço, porque na minha natureza humana não existe nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. É lógico que Paulo está dizendo que a natureza humana é completamente corrompida. Ele está partindo de algo conceitual, daquilo que é fundamental. No fundamento, eu sou completamente corrompido. No fundamento, eu sou completamente entregue ao pecado. É lógico que o pecador tem boas ações. É lógico que o pecador faz coisas boas, senão a vida seria impossível, seria insuportável. Mas Paulo aqui está falando a partir de um conceito fundamental. Eu sei que em mim mesmo, fundamentalmente em mim mesmo, na minha natureza humana, não há nada de bom. Por quê? Porque o que eu quero fazer, pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. E isso aqui é de forma consciente. Paulo está falando aqui de alguém que faz isso de uma maneira consciente, sabendo o que está fazendo. É fazer o errado, sabendo que está fazendo errado, sendo que, no fundo, você sabe, eu não deveria estar fazendo isso. Eu sei que não deveria estar fazendo isso, eu não queria estar fazendo isso, mas por que eu estou fazendo? Porque não há nada de bom na minha natureza humana. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando com esse conflito, é tirando de nós toda a tentativa de tentar se justificar através das nossas próprias ações. É isso que ele está fazendo. Paulo, como grande mestre aqui, ele quer nos esvaziar completamente da nossa própria autossuficiência, para que nós possamos colocar toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Evangelho, meu irmão. O Evangelho, ele destrona a sua autoconfiança. O Evangelho, ele destrona a sua justificação própria. Ele esmiuça, ele acaba com toda a sua vanglória. Ele acaba com toda a sua autoconfiança para que você confie apenas em Jesus Cristo. E o conflito continua. Quero fazer, verso 19, quero fazer o bem, mas não faço. Olha, eu quero, eu desejo. Já teve essa experiência? Eu quero fazer o bem. Eu desejo, eu sei o que é o bom. Mas, meu Deus do céu, por que eu não faço? Sendo que eu sei o que eu deveria fazer. Por que eu não consigo? É isso que ele está falando. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Que conflito terrível. Porque ele funciona para os dois lados. Olha, quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo, não faço. Não quero fazer o mal. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que eu não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele repete a expressão. E é lógico, Paulo não está aqui dizendo assim, olha, não, é o outro que faz, a culpa não é minha. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o que eu faço de errado
e a minha negligência em fazer o que é bom é simplesmente fruto da minha natureza humana caída, pecaminosa. Sou eu mesmo. É isso que ele está dizendo. Ele não está transferindo para outro. Aí no verso 21 ele diz, assim descobri esta lei em minha vida. E aí ele vai dizer aqui uma espécie de lei. Existe uma espécie de comando universal da minha natureza humana. Existe uma lei dentro de mim, e aqui ele não está falando da lei de Deus, ele está falando assim, existe um comando, existe uma ordem na minha natureza. Eu descobri essa lei dentro de mim. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Eu sei o que é certo, tenho que fazer isso. Quando eu quero fazer isso, o mal se apresenta. É a tentação, sou tentado a não fazer o bem, sou tentado a fazer o bem de qualquer jeito, a fazer de forma relaxada, a fazer de uma forma descomprometida. Quando eu quero fazer o bem, quando eu quero fazer o que é certo, eu percebo que o mal está presente em mim. E às vezes faço relaxadamente, não faço, e às vezes faço com o objetivo errado. Fazer o que é certo com o propósito errado, egoísta, egocêntrico, autocentrado. Amo a lei de Deus de todo o coração. Olha, ele sabe, ele conhece. Eu amo a lei de Deus de todo o coração. Olha o conflito. Contudo, existe outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Ele deseja, ele ama a lei de Deus. Mas quando ele se volta para a lei de Deus, para desejá-la, amá-la poderosamente, plenamente, totalmente, ele encontra dentro dele uma outra lei, uma guerra na sua mente. São outras prioridades, são outros valores que são mais importantes para a natureza humana caída do que os valores do reino. São outras prioridades, outras coisas são mais importantes. É disso que Paulo está falando. Há um conflito dentro do coração do homem. Ele sabe, ele conhece, mas a sua mente, escrava do pecado, se inclina a desobedecer, se inclina a não fazer, ou a fazer de qualquer maneira, ou não fazer para a glória de Deus, ou não obedecer para a glória de Deus. Há sempre esse conflito dentro do coração dele. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. E aí ele chega a uma conclusão, a um texto muito conhecido por todos nós, no verso 24, ele diz, miserável homem que sou. Oh, miserável, homem terrível, oh, homem desprovido de riqueza, ó homem desprovido de virtude, ó homem desprovido de bem, é isso que quer dizer miserável homem que sou, ó homem desprovido de valores, miserável, que condição de miséria eu me encontro, pobre, carente, necessitado, isso aqui é interessantíssimo. Porque, de certa forma, Paulo está concordando com Jesus no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz, na primeira bem-aventurança, bem-aventurado os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. Eu diria que Paulo está dizendo exatamente isso, esse grito dele aqui é um grito de confissão. Eu sou miserável, eu sou dependente de Deus. Esse meu conflito só mostra que eu preciso de Deus, que eu sou dependente dEle, tem misericórdia de mim, ó Deus. Como é que você tem lidado com esse conflito dentro do seu coração? Ele tem te levado a essa conclusão de clamor, de confissão, de que você não é capaz, de que você é dependente, de que você é miserável mesmo. Porque esse conflito pode te levar para dois caminhos. Esse conflito pode te levar para um caminho de frustração e abandono, e dizer, olha, já que eu sou assim mesmo, então eu desisto, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da igreja, eu não quero saber de nada, eu não vou conseguir mesmo. Ou esse conflito pode te levar para a posição que o apóstolo Paulo está colocando aqui, miserável homem que sou, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, me perdoa, Senhor, me ajuda. Senhor, rompe esse conflito dentro de mim,
me traz paz ao coração. Que homem você é? A que conclusão você chega diante dos conflitos entre você e a vontade de Deus no seu coração? Qual é a conclusão que você chega? Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Quem vai me libertar dessa condição de natureza pecaminosa, inclinada, que ama, deseja o pecado? Quem vai me libertar? Olha que maravilhoso, porque Paulo está clamando aqui, ele coloca aqui um clamor: quem me libertará? Quem vai me quebrar as minhas correntes? Quem vai me tornar um homem livre, enfim? Quem? Então a resposta vem no verso 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É a vida com Cristo. É a vida com Jesus que é a resposta. Você está em conflitos com o seu coração? Você está em conflitos diante de Deus? A resposta está em Jesus. A resposta está em Cristo Jesus. Ele é a resposta para os conflitos da sua alma. Ele é a resposta para os conflitos do seu coração, para a guerra entre a sua mente e a vontade de Deus. Jesus Cristo é a resposta. Que coisa maravilhosa! E eu gostaria de terminar esse nosso encontro aqui hoje orando por você que está em conflito, orando por você que está em luta com o seu coração, por você que sabe o que é a vontade de Deus, por você que quer fazer a vontade de Deus, mas não consegue. Eu gostaria de orar pela sua vida, em nome de Jesus, nesse momento. Pai Santo e Deus de amor, a nossa condição de natureza humana nos coloca em uma posição diante da sua lei, diante da sua lei que é espiritual, em uma condição de completa miséria. Eu oro, Senhor, agora nesse momento por aqueles que estão vivendo esse conflito em seus corações, para que a resposta seja o teu Santo Filho Jesus, para que a solução dos dilemas seja Cristo, que eles possam, meu Deus, ter a confiança de olhar para Jesus e depositar nele toda a confiança que devem ter para perdão dos seus pecados, para viver em novidade de vida, para viver uma vida que agrada a Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, derrame sua graça, sua bondade. Eu te suplico, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que ela transforme a sua vida de forma poderosa. Quero desafiar você também aqui, mais uma vez, a colocar aqui nos comentários o lugar de onde você está nos assistindo, nos acompanhando. Mande a sua saudação, o seu abraço, nós sempre lemos aqui os comentários. Quero desafiar você também a ser um parceiro desse programa, para que você possa ser um amigo da missão. Você já é um amigo da missão? Muito obrigado, que você possa continuar conosco, nos ajudando. Se você ainda não é, por favor, se engaje nessa obra, ela é uma obra especial. Pessoas têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho através dessa ferramenta. Quero também aqui desafiar você a compartilhar. Compartilhou já essa mensagem? Compartilha. Ajuda a gente para que mais pessoas conheçam e ouçam a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pelo seu coração, pela sua vida, por você estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa e que nós possamos nos encontrar aqui na semana que vem. Semana que vem a gente vai iniciar um novo capítulo da Carta aos Romanos, capítulo 8 de Romanos, onde Paulo começa ali com uma declaração, uma das declarações mais lindas da Bíblia e mais poderosa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como vivem aqueles que estão em Cristo Jesus? Como é que eles andam? Como que eles se relacionam? Qual é a relação deles com o Espírito Santo? O capítulo 8 de Romanos é o capítulo do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Espero você semana que vem, terça-feira, às 20 horas, nesse canal, em nome de Jesus. Um forte abraço e até lá.